Wellington Barros tem informação. Vitório, colocar na pauta a CPI do crime organizado, que eu acho que é um tema importante, porque o senador Magno Malta apresentou um requerimento para convidar o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, para ser ouvido na CPI do crime organizado no Senado. O pedido inclui também uma visita oficial a El Salvador com o objetivo de conhecer de perto as políticas de segurança pública e combate às facções criminosas que transformaram o país em um dos mais seguros das Américas. Para Magno Malta, o caso salvadorenho é um dos mais expressivos de redução da criminalidade no mundo contemporâneo. Para ser ouvido, além da aprovação do requerimento, é necessário que o Ministério das Relações Exteriores faça um convite formal para que o chefe de Estado venha ao país. Bukele também precisa aceitar o convite, evidentemente. Ex-marqueteiro político, Nayib Bukele conquistou projeção internacional ao reduzir drasticamente os índices de violência e corrupção em El Salvador. Em 2015, o país registrava 106 homicídios por 100 mil habitantes, uma das maiores taxas do planeta. 10 anos depois, o número caiu para 1,9 por 100 mil, com 114 assassinatos em todo o ano de 2024. Hoje o país, que antes era dominado por gangues e considerado um dos mais perigosos violento do mundo, hoje é um dos mais seguros da América Latina. A CPI do crime vai investigar a estrutura, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com ênfase na atuação de milícias e facções criminosas, principalmente o PCC e o Comando Vermelho. E a expectativa do senador Magno Malta, Pitoli, é trazer experiências que foram implementadas em El Salvador para colocar em prática no Brasil, ou pelo menos entender quais foram as políticas implantadas naquele país e comparar com aquilo que tem sido feito no Brasil. E eu acho que eu entendo que esse discurso de mas lá tem só 7 milhões de habitantes, não dá muito certo, enfim. Patrícia Bullrich, que foi candidata à presidência da Argentina, derrotada por Milei, é chamada por Milei e é colocada no posto de ministra da Segurança Pública, a Patrícia Bullrich. E vai para onde? Primeira viagem da Patrícia Bullrich, El Salvador. A gente já entendeu. Foi buscar experiência de sucesso salvadorenha e traz para combater o crime em Rosário. Vivi uma coisa muito parecida com o Rio de Janeiro. Já resolvido o problema em Rosário. Ou seja, é possível fazer uma adaptação do que conseguiu Nayib Bukele, presidente de El Salvador, e também Gustavo Vidiatorro. Lembrando o seguinte, Gustavo Vidiatorro, que é ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, já esteve conosco aqui na Ouro Verde com entrevista histórica, contou pra gente aqui o que foi feito lá. Sem sombra de dúvidas, Magno Malta tem vontade de apurar, de trazer, de colocar luz sobre o tema. Agora, Celso Amorim, Mauro Vieira, essa turminha que aí está, Lewandowski, que ocupa o mesmo cargo equivalente, né, de Gustavo Vidiatorro em El Salvador. Você acha que Ricardo Lewandowski quer aprender com Nayib Bukele? Sabe por quê? Uma das primeiras medidas, 5 ministros da Suprema Corte salvadorenha deram adeus, foram embora. Sabe o que aconteceu na eleição seguinte, quando lá eu estive em El Salvador, para a posse de Bukele em junho do ano passado? Dos 60 parlamentares, 58 pró-Bukele. Por quê? Porque ele conseguiu aquilo que o presidente Bolsonaro vem dizendo no Brasil: me dê 50% do Senado e da Câmara que eu transformo esse país. Ele conseguiu transformar o mais violento do mais seguro trabalhando. Dá para adaptar a realidade brasileira? Dá, sim, senhor. Parabéns à iniciativa de Magno Malta, Olavo. O Magno Malta busca aprender com quem já fez, não precisa reinventar a roda, ela já está funcionando, né? E só fazendo um comparativo rápido e talvez interessante, a teoria, o formato de tolerância zero já deu certo em muitos lugares. O Kelly adotou o formato tolerância zero e deu muito resultado. Rudolph Giuliani, em 1994, Nova York, deu muito resultado. E tem eleição em Nova York, o prefeito novo, Mandani, que é a favor do desencarceramento. Vamos ver o que vai acontecer em Nova York agora, né? Mas lá em 94, Rudolph Giuliani, tolerância zero, resultado gigante em segurança pública em Nova York.
Bukele, tolerância zero, resultado maravilhoso em segurança pública. Agora, o ponto importante, Pittoli, que talvez seja uma chave, amigo Walter, interessantíssima para se observar. Bukele é amado por seu povo, porque hoje tem segurança pública. Quem vai criticar? O Lewandowski, que é a favor do desencarceramento? Aqueles especialistas em segurança pública da Bahia, por exemplo. Da Globo. Da Globo, vai dar pedrada e fuzil, meu Deus. Enfim, é querido por seu povo. Por quê? Porque deu resultado. Muito, muito, muito boa iniciativa de trazer Bukele. Não precisa reventar a roda, ela já existe, basta aprender com quem fez. Walter, lembrando o seguinte, né? Quando a gente fala do C4, que é o sistema prisional, né? O presídio com 63 mil bandidos em El Salvador, a gente está falando de um sistema que tem 3 níveis, 3 anéis de segurança, como ali eu aprendi, como se fosse o primeiro anel de segurança, a Polícia Penal, o segundo anel de segurança, a Polícia Federal, acho que é a Polícia de La Nación, não sei como é que chama lá, enfim, não me lembro agora, e o terceiro anel de segurança, Forças Armadas. Ou seja, ninguém foge de um presídio como aquele. O cidadão, ao entrar no presídio em El Salvador, recebe bermuda, camiseta, lençol e uma toalha. Dorme numa cama de aço inox, lâmpadas acesas 24 horas por dia, de 80 a 100 presos por cela, não sabe quando é dia e quando é noite. E aquele cidadão com um outro detalhe importante: penas somadas. Então, bonitão, roubou um celular, 3 anos de pena. Aí ele grave ameaça, não sei o quê, mais 4 anos de pena, 7 anos de pena. Não tem 7 anos, um sexto, depois vai para casa, depois tem saidinha da Páscoa, daí ele recebe a namoradinha, depois ele vai ver. Não tem isso em El Salvador. O que tem é cumprimento integral da soma das penas. Aí o cidadão, ele vai avaliar, eu vou pegar um celularzinho na rua para tomar uma cervejinha, e se me prenderem, eu posso ficar 7 anos em cana. Ah, não vale um celular, melhor eu não pegar. É o que aconteceu lá em El Salvador. Além disso, Walter, todo o combate às pandilhas, às gangues que lá aconteceram, inclusive destruindo lápides em cemitérios daqueles que colocavam o símbolo das facções para dizer, ali está enterrado alguém que fez parte da facção A, B ou C. Destruíram as lápides, mostrando o seguinte: o Estado não tem que compactuar com isso. Nós precisamos ter a mesma vontade aqui. Eu vou ao ponto inicial, Walter, né? Entendo que o Congresso faz parte desse processo. Porque se a gente, por exemplo, endurecer as penas, somar as penas, tirar a saidinha, tirar a visita íntima, tirar não sei o que, a gente começa a mostrar para o sistema ou para essas facções que um celularzinho só pode não valer mais a pena, Walter. Primeiro, inveja branca da tua experiência de ter ido lá, e eu acho que essa iniciativa do deputado, do senador Magno Malta, ela pode servir de inspiração, porque tem tanto turismo que é feito aí pelos nossos parlamentares, né, que a gente sabe que não redunda em nada, que nós poderíamos organizar que deputados estaduais, deputados, embora no Brasil a legislação penal seja monopólio federal, mas vereadores, políticos, prefeitos, a gente poderia criar essa cultura indo lá, vendo o que está acontecendo. Organizem essas missões. Eu acho que o Brasil precisa de um Bukele, Pittoli, eu não tenho dúvida disso, né, dessa capacidade de fazer isso. Então tem uma sacanagem aí que o Olavo roubou o meu argumento, porque eu ia lembrar do Rodolfo Giuliani, que foi um prefeito conservador de Nova York tinha regiões da cidade que o cara não podia entrar. Se ele pegasse um táxi equivocadamente, como acontece, aliás, aqui no Brasil, e descesse numa rua determinada lá, que era dominada por, vamos imaginar lá um bairro no Bronx, né, e tinha uma gangue lá, o cara não saía de lá. Então o Rudolf Giuliani acabou com isso, com a política do tolerância zero, em cima de um negócio que chama teoria da janela quebrada. Então fica aí uma dica que o pessoal depois pode dar um Google aí e pesquisar a respeito desse negócio. É isso que tem que acontecer. E aí a receita do bolo é fácil, ela está posta. Só que o Bukele já começou essa imprensa nossa aqui, ocidental e comprometida com a esquerda, a chamá-lo de fascista, a dizer o que está acontecendo em El Salvador é uma experiência fascista, que é fascismo. Então começam a repetir essas coisas todas. O cara acabou com a criminalidade. Não tem outra solução. Tanto é assim que a China comunista faz isso também. Né? Lá, agora 2 semanas atrás, 3, um ministro da Agricultura, ministro
Foi condenado por ter recebido ter sido acusado e comprovado uma propina de 230 milhões de dólares, condenado à morte. Então, traficante é morto. Essa esquerda ocidental nossa aqui fica falando, mas vê o que a China faz com o traficante lá. Vê se a família paga bala, é executado, acabou. Não tem roubo. Por quê? Porque a receita é a mesma. Quem quer fazer não tem diferença. Os governos que querem fazer têm que tratar o bandido e o banditismo e o crime, que é uma doença social, com remédio. E tratar o crime com remédio é apenas uma receita. Tem que ser tolerância zero com o crime. Eu era presidente da Câmara de Porto Alegre, fiz um seminário aqui, Violência e Criminalidade no Brasil, e trouxe, entre outros, estava aqui o Coronel Zuco, a comandante Nádia. A Nádia, aliás, foi quem me ajudou, hoje presidente da Câmara, a conhecer o Mike Parker, que era o xerife de Los Angeles. E eu convidei o Mike Parker para vir aqui, ele nos deu uma palestra, falou a respeito dessas questões todas da criminalidade urbana, e 6 meses depois me convidaram e eu fui a Los Angeles e a São Francisco. E eu pude ver nesses 2 estados que são governados pela esquerda americana o mal que a esquerda está fazendo, Pitolio. Essas imagens que a gente vê aí, por exemplo, de gangues entrando em lojas e roubando farmácias, joalherias, porque eles flexibilizaram a questão da prisão, dessas tais das políticas do desencarceramento, eles descriminalizaram pequenos delitos, tráfico de droga, consumo de droga na rua, esse tipo de coisa. Então, São Francisco é uma cidade que tem bairros que tu enxerga uma cracolândia. É fruto exatamente dessas ideologias erradas. E em Los Angeles tem uma rua que se chama Skid Row, que é uma cracolândia como tinha em São Paulo. Então, a gente está careca de saber hoje o que dá certo, o que dá errado. E aí eu só pergunto o seguinte, será que o Nayib Bukele precisou criar uma lei que dizia que era terrorista? Eu acredito que não. Ele simplesmente fez o seguinte, ele equiparou o tratamento dado a essas gangues ao terrorismo e aplicou todas essas coisas que tu está falando. Luz 24 horas, vai trabalhar, vai produzir, não tem visita íntima, acaba com a memória desses caras, porque aqui no Brasil, por incrível que pareça, acontece uma coisa aqui que eu já vi, aqui em Porto Alegre, tem um local aqui, no centro da cidade, que tem lá um grafite de um ex-traficante pintado na parede. A polícia sabe que é um ex-traficante que foi morto aqui, mas ninguém manda apagar aquele grafite, né? Eu vi isso de alguma forma em Jerusalém também. Eu estava caminhando em Jerusalém Antiga e quando eu vejo tem uma folhinha, aquelas de calendário antiga, com a foto de um mártir ali, no meio de um comércio árabe. E eu fiquei pensando assim, poxa, como é que Israel tolera que está ali uma foto de um cara que é mártir porque ele se explodiu num determinado lugar? Então essas coisas não podem ser toleradas. E bem faz o governo de ir lá e arrebentar com as lápides que querem glamorizar o crime. Mas aqui não, né? Aqui a gente tem esse coitadismo, essa coisa toda. O velho dilema. Ou a gente faz o que é certo e se inspira nas coisas boas, ou a gente vive a realidade da Venezuela, que não é diferente, e às vezes a nossa é inclusive pior da realidade do Brasil.